Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um SOS Bacen e hoje também um outro tema muito atual. A gente só tá trazendo só as novidades. Só, tema Quente, quentíssimo. quente, quente. Não, né? Começando o ano a todo vapor, como a gente prometeu. Exatamente, SOS desse ano só vai ter tema assim, fera. Então, gente, fiquem ligados para os próximos episódios, que com certeza vocês vão ficar assim, com um cheirinho de quero mais. É, E hoje a gente tem um super convidado, né, super Mar? especialista aqui no tema para nos ajudar. A gente está aqui hoje, queria já agradecer. A gente está aqui com o Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, gente? Eu que agradeço, tá? Acho que muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer participar, né, de gravações de podcast, assim, ainda mais sobre o tema de Open Finance, né, que é o tema com o qual eu lido no dia a dia. Então é sempre muito bom estar aqui e poder falar sobre esse tema. Muito bom. O Matheus, gente, para quem não conhece, assim, óbvio que todo mundo conhece, porque ele está em todas as mídias, internacional inclusive, mas ele é formado em economia e várias especializações. E hoje está no Banco Central como Senior Advisor. Daqui a pouco está lá na presidência. Mentira. Mas o Matheus, gente, um super especialista. Ele está em todos os fóruns. Enfim, quem participa do Open Finance conhece ele de anos. Então, a gente falou, putz, Matheus, você podia ir lá no SOS para dar pra gente um pouquinho mais de detalhes de alguns projetos que você tem tocado, você tem acompanhado e diretamente com o mercado. Então, ele está muito ali ligado também no dia a dia do que acontece na prática, né, do que está sendo implementado. Então, Matheus é o expert que vai ajudar a gente a entender um tema muito legal que se chama Redirect para os famosos mais íntimos. Enfim, Redirect, que é a jornada sem redirecionamento. Trava-língua. Sem redirecionamento. Então, sei lá, você quer fazer uma comprinha num site, num aplicativo de comida, que ninguém sabe qual é. E aí você não quer entrar no seu banco para fazer E até lá você já desistiu, copia e pensou na cola no dieta, Pix. já falou, não vou mais fazer. Exato. Você fala, ai, putz, será mesmo que eu devo comprar essa pizza? E aí você já vai lá e já faz automaticamente. É um negócio muito mágico. Enfim, mas teve aí algumas discussões, né, ao longo do tempo. Eu acho que o Matheus aqui vai poder ajudar a gente a entender melhor um pouquinho de histórico desse tema. Então, só para dar um super contexto bem, muito macro, esse é o tema que a gente vai falar hoje. Então, da jornada sem redirecionamento e quais são os próximos passos, onde se aplica. Os desafios enfrentados, né? Exato. Então, Matheus, para começar, explica um pouquinho pra gente o que é essa jornada, né? O que é a construção? Se puder dar um pouquinho de histórico pra gente, né? O contexto, né? Contexto, exato. Claro, acho que a gente começa falando da JSR, né? Acho que como ela ficou muito conhecida no mercado, claro que não é um próprio nome, Jornada Sem Redirecionamento, não é um nome tão marqueteiro assim, né? O pessoal começou a chamar de JSR, mas mesmo assim não é o melhor nome. Agora, quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar primeiro, assim, o que que é, né? Sem redirecionamento. A gente tem que lembrar da jornada com o redirecionamento. Uhum. Então, aí a gente olha para o Open Finance, como ele foi concebido, né? A gente tem, então, aqui na parte de iniciação de transação de pagamento, né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, é uma jornada que ocorre por meio das APIs do Open Finance. Então, o cliente, ele entra ali numa instituição que está atuando como iniciadora de transação de pagamento, né? Então, ele vai, por exemplo, tem muitas instituições que têm uma opção lá de receber um dinheiro lá no aplicativo, sem você precisar abrir outro aplicativo para fazer o envio, né, daquele recurso por meio de Pix, né? Então, você está lá no aplicativo de uma instituição, vai clicar no botãozinho receber, né? E aí você vai ser redirecionado para uma outra instituição, qual você tem conta, né? Que vai ser a instituição de onde vai sair o dinheiro. Então, você é redirecionado para lá automaticamente, você se loga no aplicativo daquela instituição, confirma aquela transação, confirma o valor e tudo mais, e você é redirecionado de volta para o ambiente da instituição que estava atuando como iniciadora, né, de transação de pagamento. Então, a gente conseguiu criar esse fluxo, né, que trouxe mais comodidade ali para no dia a dia para o cliente,
Mas o que a gente percebia é que você dependia de ser redirecionado para a instituição detentora de conta a cada transação de pagamento que você ia fazer, né? E isso daí, por si só, gera uma fricção na jornada. Então, por muito tempo, e aí lembrando, o Open Finance, a regulamentação saiu ali em 2020, né? Vai completar 5 anos no mês que vem, exatamente daqui a um mês, inclusive, dia 4 de maio. E aí a gente veio trabalhando, então em 2021 começou de fato a implementação, né? Começou para valer mesmo o Open Finance, já com as APIs publicadas pelas instituições participantes, e foi criado inicialmente esse fluxo com o redirecionamento. E aí, desde então, ali, principalmente ali mais por volta de 2022, a gente começou a receber demanda das instituições. Falar, olha, essa questão do redirecionamento a cada transação de pagamento é um dificultador da jornada. A gente via que a taxa de conversão parece que tinha batido num certo teto, né? A gente não conseguia evoluir muito em relação a isso. E aí a gente tinha um claro diagnóstico de que o redirecionamento era um problema a ser resolvido nas transações de pagamento, né? Então a gente começou a estudar esse tema, sempre ali em parceria, né, com as instituições que participam do Open Finance, muita discussão nos próprios grupos técnicos do Open Finance, nos squads que existem, né? Tanto é que foi criado um squad específico para tratar desse tema. Então, o squad JSR já existe há alguns anos ali, né, criado para tratar desse tema, e foi justamente nessas discussões que tudo foi criado, né? Então, a gente conseguiu chegar com o auxílio ali de todo mundo que participa, dos coordenadores ali do squad, né? Conseguimos chegar nesse modelo da jornada sem redirecionamento, que é importante lembrar, envolve um redirecionamento da primeira vez que você está fazendo, né? Então, o processo que aí a gente separa aqui, justamente num processo de vinculação, uma etapa inicial de vinculação de conta, né? E aí, a partir daí, uma vez a conta estando vinculada, os próximos pagamentos passam a ser sem o redirecionamento. E aí a gente chega exatamente no nome, né, da jornada, sem redirecionamento. Então, é mais ou menos esse o contexto, né, de como é que ela surgiu, né? Acho que ajuda a explicar um pouco que nome é esse, né? Jornada sem redirecionamento, mas então é isso, né? Acho que no Open Finance a gente tem essa questão do redirecionamento, porque a gente sempre está falando de duas instituições envolvidas ali, né? Seja num compartilhamento de dados ou numa prestação de um serviço de iniciação de transação de pagamento, e aí a gente conseguiu evoluir aqui para tornar essa jornada mais fluida para o cliente, justamente retirando essa etapa do redirecionamento das transações de pagamento ali no dia a dia. Bom, então o foco, né, a dor do mercado era essa questão da experiência do usuário, né, para fazer uma conversão maior, né? Então, de fato a gente sente isso mesmo, né, como usuário, né? Se você tem muitas etapas a seguir, acaba diminuindo ou às vezes não concluindo determinada aquisição, né, de um produto ou serviço. Então, realmente. E é importante a gente entender também que tem um setup, né, uma etapa inicial de cadastro com direcionamento. Então, assim, não é que de autorização inicial, em algum momento a autorização, né? Isso, não é que não vai acontecer mais, então, galera. E assim, para aqueles que não entendiam, né, o que era jornada nossa, hoje tá difícil, né, o trava-língua aqui, sem redirecionamento, não quer dizer que não tenha que ter dinheiro na conta, tá, gente? Porque a gente tá falando de Pix. É bem importante aqui a gente deixar claro que essa jornada ela vale para o Pix, né, Matheus? Perfeito, né? A iniciação de transação de pagamento por meio do Open Finance, hoje o arranjo que é capaz de ser iniciado é o arranjo Pix. Tá. Então a gente está falando aqui, pelo menos por enquanto, tá? Exclusivamente de Pix. E aí eu acho que seria interessante até comentar que nesse papel da jornada sem redirecionamento, a gente está principalmente um dos principais produtos que foi habilitado, digamos assim, por ela, que é o Pix por aproximação, né? Ah, que legal. E aí, nesse produto, acho que a gente tem justamente atuando como o iniciador de transação de pagamento, né? O conhecido também como ITP, né? Então, atuando como ITP, a gente tem as carteiras digitais. Então, acho que isso também representa essa entrada mesmo das carteiras digitais aqui no Open Finance. Então, é exatamente isso. Então, você vai, da mesma forma como hoje você adiciona um cartão de crédito ou um cartão de débito na carteira digital,
né, você também adiciona agora uma conta Pix, né? Uma conta normal ali, né, de uma instituição que é participante do Pix. Uhum. Então, você vai fazer uma jornada normal, você abre a sua carteira digital, vai ter lá uma opção de adicionar conta. Então, você vai adicionar aquela conta. Nesse processo, você vai ser redirecionado. Aí é o primeiro, o único redirecionamento que tem, né, nessa jornada. Então, mas você é redirecionado para a instituição detentora daquela conta. Você se autentica, confirma, né? Você pode estabelecer limites ali, né? E aí é importante lembrar que nessa etapa inicial a gente tem um limite por transação de, no máximo, R$ 500. Então, foi algo que o Banco Central, em muita conversa com o mercado, a gente entendeu que era o caso de começar com esse limite, justamente para a gente entender bem o modelo, como é que ele vai funcionar e tudo mais. Então, ele serve como um elemento de segurança a mais para o cliente, né? E aí, à medida que a gente for ganhando mais maturidade com esse processo, a nossa intenção é flexibilizar, né, esse limite aí, justamente para que os clientes possam, aí sim, né, adequar ao seu limite Pix normalmente ali daquela instituição, sem ter essa trava regulamentar mesmo de R$ 500. Então, uma vez que ele passou por isso, né, estabeleceu os limites, confirmou ali a vinculação da conta, ele retorna ao ambiente da carteira digital e aí está feito. Então, uma vez vinculado, você vai ter agora na carteira digital a opção de pagar, né, usando o Pix. Então, você pode botar, tem uma opção de inserir uma chave, tem a opção de ler um QR Code, né, tem a opção de colocar o copia e cola ali, né, se você estiver, às vezes, fazendo uma transação no próprio celular, né. E é importante lembrar que a conta, ela está vinculada àquele TP, mas àquele dispositivo também, né? E aí, assim, se você tenta entrar na sua conta em outro dispositivo, não vai funcionar, né? Tá. Você teria que habilitar ali também. Então, é por dispositivo também, que isso é mais uma camada de segurança. E lembrar que você sempre, para fazer a transação, você vai ter que usar ou a sua biometria, né? Ou o PIN, né? O código de acesso, de desbloqueio do celular. Então, assim, mesmo tem muita gente que às vezes pergunta, mas e se eu perder o celular, né? Quem roubou meu celular, quem achou meu celular, né? Poderia fazer alguma transação? Não, porque ele vai ter que saber a sua senha de desbloqueio ou ele vai ter que ter ali, né? Você precisa da biometria para poder confirmar aquela transação. Então, ele tem muita camada de segurança e é importante lembrar também que quando você está nesse processo, apesar de você não ter um redirecionamento para a instituição detentora de conta, mas no back-end tem muita troca de sinais de risco entre o ITP e a detentora de conta, justamente para que eles consigam verificar ali se está tudo dentro dos padrões, né, para, de fato, confirmar aquela transação. Entendi. Bom. Então, mesmo sem, assim, vamos supor que eu não quero cadastrar na minha carteira digital aqui da Samsung, sei lá, do Google. E se eu quiser não fazer isso e ter a mesma segurança, eu vou conseguir, em cada transação que eu for fazer, que eu já cadastrei lá o meu processo, né, com direcionamento, por enquanto, mas, enfim, já fiz todo o cadastro e falo, eu já tenho aqui o Pix, que eu vou direcionar, enfim, em todas as transações que eu quiser. Eu consigo fazer com a mesma segurança, ou seja, com a mesma biometria de acesso, ou ainda estamos numa fase onde essa jornada, ela é limitada limitada muito entre aspas, tá? Mas porque já é super abrangente. Mas é essas wallets Então, de mobile. Qualquer instituição hoje que queira oferecer isso para o cliente, né, ela tem que estar habilitada, tem que estar autorizada, né, a ser um ITP, Tá. né, então tem que ser uma instituição regulada, autorizada pelo Banco Central, né, nesse papel de ITP, e aí ela tem que passar, então, todo um fluxo de aprovação do Pix e também todo um fluxo de aprovação, né, implementação ali da parte específica ali, né, tecnológica do Open Finance. Então, tem essas duas pontas ali, né? Então, tem que estar habilitada no Pix, tem que estar habilitada no Open Finance, tem que ter feito toda a implementação técnica de acordo com as especificações técnicas do Open Finance. Uma vez feito isso, essa instituição ela vai estar habilitada a poder atuar, né, nessa jornada ali, né? Oferecer isso para os seus clientes ali, né? Justamente a jornada sem redirecionamento,
cujo um dos produtos é justamente esse Pix por aproximação. Perfeito. Tá. E hoje a gente está, no caso do Pix por aproximação, em fase de testes, né? Ainda não está disponível ao Agora mercado. já está disponível. Já. Já A gente já já está pode usar. disponível. A gente teve uma etapa de piloto, né, de testes em produção. Então, as instituições, elas desde novembro do ano passado, e o que se concluiu no dia 27 de fevereiro desse ano, né? Então, nesse período, as instituições ficaram ali testando, né, já em produção, então com clientes reais. Então, teve o pessoal da própria estrutura de governança que atuou nos testes, a gente aqui do Banco Central, alguns servidores participando também dos testes, né? Próprios funcionários ali, colaboradores das instituições participando, algumas instituições até já começando a abrir, ampliando para a base de clientes mesmo, para poder testar, né? Então, essa foi uma mudança que a gente trouxe aqui no Open Finance, porque a gente percebeu que alguns produtos lançados no passado não passavam por esse período de teste em produção, e o lançamento acabava, assim, a gente acabava notando alguns problemas ainda, né, no lançamento. Então, agora, como a gente passou por esse período de teste em produção da JSR, a gente percebeu que houve um ganho de qualidade muito grande, e aí o Banco Central, então, está trabalhando agora justamente numa regulamentação para que, a partir de então, novos produtos e serviços sempre passem por esse período de teste em produção, né? O que traz algum atraso a mais, né, no lançamento disso em mar aberto ali para os clientes, mas a ideia é que vai chegar um produto com muito mais qualidade, né, e nesse período é muito mais fácil de todo mundo ali que está envolvido no teste resolver os problemas, né, corrigir eventuais falhas para que o produto chegue com uma qualidade bem alta para a população numa data de lançamento mesmo. Muito bom. Não, faz todo sentido. Eu acho que é até mais seguro. Eu não vejo como um atraso, não, Matheus. Eu acho que talvez seja, assim, lá na frente, lá atrás, né, quando tinha algumas iniciativas nesse sentido, eu acho que talvez tivesse uma etapa de retrocesso, porque você tinha que parar e entender o que estava acontecendo, aí dar uns passos atrás. Então, talvez o atraso era lá. Talvez, acho que agora, né, com esse formato, né, de testes em produção, a gente consiga ganhar agilidade, inclusive, né? Porque na hora que tem o lançamento, ele faz mais sentido já, né? A gente já tá muito mais direcionado ali pro público, né? Pra aquela finalidade. Exato. Perfeito. De fato, não é um atraso mesmo. O cronograma fica um pouquinho mais que há uma ansiedade também das instituições, né? Isso. Porque assim, a gente aqui também no Banco Central, a gente está tendo que gerenciar ali a ansiedade de todos os segmentos que participam, né? Sim. Então, você tem segmentos que desejam que avance determinado produto, outros que desejam que avance outro produto. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro gerenciando isso. Mas, assim, acho que você está coberta de razão, porque no passado, quando havia o lançamento de uma versão que não estava com a qualidade tão alta assim, você corrigir isso depois que o produto já está lançado é muito mais complexo. Exato. E acaba que o tempo que você vai gastar para que ele atinja uma maturidade vai ser muito mais longo do que seria se você tivesse feito esse teste em produção. Sim, com certeza, não, total. Então, só para a gente deixar super claro para quem está assistindo a gente. Então, a gente teve uma etapa de projeto piloto, né, a gente pode chamar assim, projeto piloto? Que foi o que... A gente chamou bastante de piloto, né? Mas pode ser também testes em produção. Testes. A ideia realmente era que eu queria testar em produção. Tá. Eu não queria fazer só aquele teste ali no mock banking, só um teste em sandbox, não. Eu queria testar em produção para ver, porque a gente sabe que tem uma diferença entre você ficar testando ali só a questão da integração tecnológica e tudo mais, e ver isso de fato sendo testado em produção. Minha mãe já dizia, nada como as coisas na prática para você aprender direito. Então, hoje, depois do dia 27 de fevereiro, todas as instituições que são iniciadoras de pagamento e as detentoras de conta, que são geralmente fintechs que tenham contas de pagamento ou bancos, podem atuar já nessa jornada dentro do Open Finance pelo Pix sem um redirecionamento, se for preciso. Então, tem uma pequena nuance aqui,
Sempre Pode tem, né? mais. Acho que a resposta nunca é sim ou não, sempre tem um depende. Sim. A gente fez esse processo, né, do teste em produção, e aí algumas instituições participaram Tá. desse teste. Então, justamente para garantir essa qualidade alta, as instituições que participaram do teste, essas já estão disponibilizando o produto ali para os seus clientes, né? Tanto assim do lado da iniciadora que de fato oferece o serviço, né? E do lado de algumas detentoras que podem ser iniciadas, digamos assim, né? Então, tem essas que participaram do período de teste. As outras que não participaram, até para que, assim, porque aí é aquela coisa, né? Ficaria meio estranho eu obrigo algumas instituições a participarem do período de teste para garantir uma qualidade alta. Aí, quando chega da data do Go Live, que foi o dia 28 de fevereiro, eu libero também para as outras que não participaram, e aí fica aquela coisa, né? De um produto que para algumas está funcionando redondinho, para outras não. Então, a gente também está colocando agora que você tem instituições que vão participar do período do teste em produção ali, pensando num novo produto, né? Elas participam. As outras que não participaram, mas que querem também prestar, elas vão precisar também participar, né, de algum tipo de teste em produção, para que elas se considerem, assim, sejam consideradas habilitadas naquele produto, para ter esse padrão de qualidade mais alto. Então, a gente ainda não soltou essa regulamentação, né? Então, a gente está finalizando essa minuta de regulação aqui. Assim que essa minuta tiver sido aprovada, publicada, aí sim essas outras instituições que não participaram do piloto, elas vão conseguir participar, né, de um novo período de teste em produção, para aí sim, estando habilitada, aí sim elas vão poder prestar o serviço para a população, né? A gente colocou ali algumas instituições iniciadoras já participaram, né? E foram aprovadas nesse processo, e tiveram também algumas instituições detentoras de conta que foram consideradas participantes obrigatórias, né, desse processo. Então, as maiores instituições ali, né, que tem uma grande quantidade de clientes, então os maiores bancos, as maiores fintechs, digamos assim, né, ou bancos digitais, como às vezes elas também são conhecidas, participaram. Então, acho que o cliente hoje em dia já está conseguindo ser atendido ali, acho que grande parte dos clientes, né, que são essas instituições que detêm 90 e tantos por cento das contas. Então, acho que a população já está bem assistida com relação a essa jornada, mas ainda tem algumas instituições que ainda vão ter que entrar no futuro participando previamente desse período de teste. E um futuro breve, então. Elas vão ter um futuro breve, então, porque acho que essa é uma ansiedade muito grande do mercado, das instituições menores ali, né, mas que participam do Pix, tanto as ITPs quanto as detentoras de contas, para entender ali quais são os testes, como vai ser, qual que é essa janela quando ela abre, né? Então, acho que isso também, então a gente ainda tem que ficar ligado que estão bem próximo isso vai acontecer, né? O Banco Central vai soltar essa normativa para já... Então, vai ter um período de testes e só depois vai ter essa, de fato, entrada em produção para essa parcela das instituições que ainda não... As instituições que não participaram do piloto, né? Essa a ideia que sempre tenha as instituições sempre tenham que passar por um período de teste, né? Seja o teste inicial, digamos assim, no novo produto, seja as instituições que foram entrar depois, né? Elas também vão ter que participar de um teste que vai ter características semelhantes àquele teste inicial. Então, a gente teve esse teste de novembro até fevereiro, né? Com determinadas características, e aí um novo período de testes que vai surgir também vai ter que ter características bem similares àquelas ali. Tá. É como se fosse um processo, então, homologatório, né? E para você conseguir entrar, você precisa cumprir essas etapas aqui, com essas verificações, enfim. E tudo isso vai estar descrito na nova norma que vai ser soltada, que o Bacen vai soltar em breve, daqui 2 semanas. Mentira. No dia 10. Na quinta-feira, na sexta-feira. Eu sempre faço essa brincadeira aqui, Matheus. Tá bom, então em breve... Os ansiosos aí, eu acho que não sei, talvez valha explorar um pouquinho aqui, Matheus, o que vocês pretendem colocar nessa normativa. Então, são as regras de homologação, quem pode participar, quantidade de usuários, como que vocês estão pensando nessa norma? Então, essa norma, ela é uma norma mais geral, tá? É uma norma mais abrangente, que vai tratar de períodos de teste em produção gerais ali dentro do Open Finance. Tá bom. Então, a gente colocando agora que sempre antes do lançamento de um novo produto ou serviço, ou de alguns versionamentos relevantes de APIs, né,
tenha que ter esse período de teste em produção. Então, a gente vai estabelecer regras gerais e a ideia é que para cada, ou não sei se para cada produto, mas em geral vai ter, né, esse período ali, uma higiene específica para aquilo ali. Porque, como essa daí é mais geral, eu não consigo entrar em detalhes, porque cada caso é um caso. Então, cada produto é um produto, cada serviço é um serviço, cada versionamento de API é um versionamento específico. Então, eu não consigo cobrir tudo isso numa única regulamentação. Então, a ideia é ter uma regulamentação, digamos assim, mais guarda-chuva, né, para abarcar todos esses casos, e aí para cada produtinho ali, a gente, em tese, em geral, vai ter uma IN, uma instrução normativa específica para tratar daquele caso em mais detalhes, né? Então, é mais ou menos assim que a gente está desenhando esse processo. Tá. E aí, para quem quiser consultar hoje, né? Então, eu quero entender melhor quais são as regras, mesmo o histórico de como foi o projeto da jornada nova que a gente está falando aqui de sem sem redirecionamento. Onde que a gente pode consultar? Tem alguma norma específica? É uma norma oficial do Banco Central ou está dentro das políticas internas dentro do Open Finance? A gente tem a resolução conjunta número 1, né? Resolução conjunta CMN-BCB número 1, que define as regras gerais do Open Finance. Então, ali já tem alguns pontos específicos da jornada sem redirecionamento, mas são regras mais gerais. Aí teve a resolução BCB 406, que foi publicada no ano passado, né, justamente com as regras mais específicas da jornada sem redirecionamento. E aí também teve uma IN específica para esse período de teste em produção da jornada sem redirecionamento, que, se não me engano, foi a 509, tá? Então, a IN 509. Então, tem essas três aí, talvez sejam as mais importantes. É claro, acho que tem muita documentação importante da própria estrutura de governança, né? Então, você está pensando em implementar, o GUI da estrutura de governança que vai cobrir, abarcar bem esse caso. Você vai olhar lá na área do desenvolvedor, né, todas as especificações técnicas mesmo, né, da API, né, das APIs ali que fazem parte dessa jornada. Então, acho que vale a pena, assim, pensando nas instituições, naturalmente, elas vão ter que ser participantes, né, do Open Finance, então estão ali na estrutura de governança, e ali que elas vão ter acesso a todas essas informações, mas se é uma pessoa que tem interesse no assunto, né, que não é ninguém que esteja querendo implementar de fato ali o serviço, mas tem interesse, acho que pode dar uma olhada nesses atos normativos que eu mencionei. Tá. Então tem as três normativas e mais as documentações específicas de APIs e de jornadas e todos os manuais no própria documentação do Open Finance. Então, quem quiser consultar, quem, né, quiser ter tempo ali para ler, leituras durante o final do dia, consulte lá no site. Pode falar. Volta essa sua fala. Tá. Só porque deu link. Tá bom. Aqui, perdi algo. Tá, fica em paz. Tudo? Volta. Só complementação da pergunta deles. Tá bom. Oi, tudo bem, pessoal? Volta Estamos tudo! Tá bom. Então, resumindo, então tem as três normativas, né, que tá oficialmente no site do Banco Central, e as outras documentações de APIs, de manuais, dentro da estrutura do Open Finance. Então, quem quiser dormir tranquilo no final da noite, leia, vá lá, pegue os manuais, leitura light, imprima, quem quiser. Eu sou old school, eu imprimo, eu leio no físico. Entendi. E aí, Matheus, olhando, né, nessa jornada desde novembro, o que você pode compartilhar com a gente que foram os aprendizados, assim? O que vocês extraíram desse... Porque foi o primeiro projeto em testes, em produção que vocês fizeram. Foi com uma jornada que ela é, de certa forma, sensível, né? Porque tá diretamente ligada ao usuário, né, final, na ponta. Então, a experiência é muito importante aí. Já estava em produção, né? Então, não era um teste interno, né? Então, acho que devem ter muitos aprendizados e muitas, ou algum caos dentro que você puder contar também. Conta os a gente quer a bastidores. fofoca, entendeu? Não, acho que teve muito aprendizado, tá? A gente percebeu uma melhoria muito grande, assim, quando a gente começou a fazer os testes ali em novembro, até
dia 27 de fevereiro, digamos assim, o dia antes do Go Live, a gente viu uma melhoria muito grande de qualidade do serviço que estava sendo prestado. Então, a gente tinha no início, muitas vezes, erros mesmo de conectividade, né? A gente tentava fazer uma transação ali e não dava certo, e aí você anotava o código de erro. Então, assim, eu tô falando muito experiência pessoal aqui. Ficava lá, né, tentando, e aí tentava, e aí vinha um códigozinho de erro. Aí você anotava aquele código, falava, ó, que código de erro é esse? Aí você vai lá, tira print. Aí você grava vídeo, né, da jornada. E aí você envia. Então, assim, era o Banco Central, de fato, participando ali dos testes, né? Não só a gente, mas o pessoal da estrutura também, com as ferramentas que eles possuem, as próprias pessoas de lá testando, colaboradores das instituições. E aí a gente foi conseguindo ver, né, uma evolução gradual. A gente percebia na jornada que aqui esse limite aqui não tem que ter algum tipo de crítica, né? Assim, se o cliente colocou ali, sei lá, transação é R$ 500, então ele consegue botar para menos, né? Então, se ele quiser botar 400, ok, mas 600 ele não pode. Então, tem esse tipo de trava. E aí tinha instituição que às vezes vinha como default. Eu me lembro, não vou citar nomes de instituições aqui, mas eu me lembro de algumas lá de uma especificamente que vinha como o limite default acho que do limite diário, como 99 milhões, alguma coisa assim. Nossa senhora, gente. Quem que tem isso na acho que é a minha. Deve ter uma conta lá. Então tinha esses casos, assim, né, que você vai pegando ali, né, diversas questões, assim, é uma implementação complexa, né, as instituições, elas têm um período bem definido para fazer tudo isso, então a gente entende perfeitamente, né, que esses errinhos acontecem, e o período de teste era justamente para isso, para a gente pegar, né, essas questões ali, esses probleminhas, para evitar que isso aconteça já no Go Live e que o cliente, digamos que não esteja participando de um teste, né? Porque a gente participando do teste, a gente já está meio que esperando ali que alguma coisa possa dar errado, e, enfim, faz parte. Agora, depois do Go Live, aí isso já é mais complicado, porque aí é um cliente que vai olhar aquilo ali e vai estranhar, e pode passar a ter uma imagem negativa a respeito do Open Finance, né? Então, a gente justamente quer evitar esse tipo de problema com esses períodos de teste em produção. Mas então, assim, o aprendizado foi muito grande. É muita evolução, né, em questões de tanto implementação tecnológica ali, de conectividade mesmo das instituições, mas também do ponto de vista da experiência do cliente ali, né? Então, como é que estava aparecendo algumas coisas na tela, né? Então, a gente foi pegando diversos errinhos ali que estavam acontecendo e acho que o lançamento foi bem melhor assim do que os lançamentos anteriores. Esse lançamento foi bem legal e o produto já está rodando aí no mercado, né? Então, quem tem acesso ali à carteira digital que já está autorizada pelo Banco Central, já está participando, já consegue fazer o seu Pix por aproximação, né? Então, você chega ali no ambiente, ali no caixa, né? Você só precisa desbloquear o celular, nem precisa abrir o aplicativo da carteira digital. Então, você só desbloqueia o celular, fala que quer pagar com Pix, né? Então, aí você aproxima o celular da maquininha, ele vai puxar o aplicativo da carteira digital. E aí, o que é bem legal é que você olha na própria tela do seu celular, você olha o valor e confirma a transação. Então, o que eu experiencio hoje muito pagando com cartão, é que como o NFC está muitas vezes no fundo, né, no fundo da maquininha do POS, você não vê o que foi digitado na tela, Sim, né? Então exato. você sempre fica meio ali, né? Assim, será que é o valor correto mesmo? E com a JSR, não, você olha na tela mesmo, Na sua o tela, né? valor na sua tela, você olha e depois você confirma. Então isso é bem legal. Nossa, eu não tinha Realmente. pensado, é verdade, né? Quando você coloca o celular, né? Quando você tá pagando com outro método que não seja o Pix, você não tem acesso ao valor. Mas também só depois que a transação passou, né? Aí a transação passou, você vai receber normalmente, né, ali Exato. o comprovante, Nossa, e aí você vai ver o valor. Exato, bom. E a gente já tem, Matheus, dados, assim, desde o lançamento oficial, que você possa compartilhar e, enfim, que tenha, enfim, coisas positivas. Você comentou de erros, né? Talvez quantidade que era esperada de vocês para ter um erro ali na hora da transação, porque eu acho que deve ser essa a maior confusão de consumidor, né? Putz, será que eu paguei realmente? Será que a transação foi? Assim, a gente
perceber um aumento bem grande, tá, na quantidade de iniciações de transações de pagamento, né? Então, essa é uma estatística que já vinha sendo acompanhada pelo Legal. Banco Central. Então, se você olha lá nas estatísticas Pix, né, você tem uma que é justamente a quantidade de transações que foram feitas por meio da iniciação. E aí a gente percebe que, olhando fevereiro e março, teve um aumento muito grande, assim, da quantidade de iniciações. É gritante, assim. Você percebe que a iniciação, ela vinha mais ou menos num determinado patamar e teve um salto, nesse mês de março. Então, isso daí a gente conseguiu perceber. E algo que também é interessante é ver o salto na conversão, né? Porque aí assim, a gente tem que lembrar, né? Na iniciação você está ali numa determinada instituição, né? Numa carteira digital, por exemplo, iniciando uma outra conta. Então, tem ainda muita gente que tenta iniciar um valor que não tem naquela conta. E aí vai tomar um erro de saldo insuficiente. Sim. E aí isso daí é um erro de negócio, né? Assim, não é um erro da jornada em si, né? Assim como também pode ter passado do limite. Então, descontando esse tipo de erro, a conversão está batendo ali já 90%, Nossa, que maravilha. né? Então, é um patamar muito superior à conversão que era das iniciações normais ali, sempre com o processo de redirecionamento. Então, isso daí é um ganho enorme, assim, né, para o cliente. E só tende a subir, né? Porque vai cada vez ficando mais conhecido e as pessoas vão sentindo mais segurança, né? O usuário final, digo, né? Na utilização e tudo mais, e colocando isso no dia a dia. E aí, daqui a pouco, né? Mais instituições ainda participando do modelo. Então, acho que realmente os números são bem positivos, né? Nossa, Bem super. positivos e tem até algumas melhorias, assim, né, que também estão sendo estudadas, né? O mercado tem colocado muito para a gente uma melhoria que seria de quando você está fazendo esse processo de vinculação, por exemplo, da conta, você já faz um compartilhamento de dado atrelado juntamente àquele processo, meio que junto, né? De modo que o cliente não vai ser um compartilhamento de dados necessariamente do escopo inteiro de dados do Open Finance, mas específico do saldo da conta. Então, quando o cliente for estar no ambiente da carteira digital, ele conseguiria ver, tipo, assim, eu tenho determinadas contas conectadas ali, né? E eu consigo ver, eu tenho R$ 100 naquela conta. E aí eu não vou mais ter tanto erro de saldo insuficiente. Então, muitas vezes, como ele não vê, aí às vezes ele acha que tem um recurso na Aham. conta e não tem, né? Então, acho que isso daí seria um ganho legal e é algo que está sendo estudado aqui, né? O Banco Central está nesse momento também elencando prioridades, né, para o cronograma desse ano e do próximo ano, justamente, então, é um dos pontos que está ali, né, sendo considerado. Ai, Matheus, você não. A beleza de você pagar num lugar e não saber quanto você tem de saldo. Tá nisso, entendeu? Você, hoje no cartão de crédito, você não sabe. Às vezes você já estourou o seu limite. Aí você vai lá e tenta. E você fala, nossa, deu negado. Por quê? Oh, Deus. Aí você fala, tenta de novo, deve ser a maquininha. Mas muito legal. Então, quer dizer que vai aparecer lá, eu vou, sei lá, entrar na minha carteira digital aqui, aí vai aparecer quanto que eu teria de saldo na detentora que eu cadastrei ali na jornada. E aí eu já opto, eu vou fazer ou não aquela transação, porque se for valor superior, sei lá, R$ 100, que foi o exemplo que você deu, eu nem vou tentar pelo Pix. É uma proposta, tá? Então, Tá. assim, é algo que a gente está estudando ainda, né? Seria juntar coisas que já existem hoje no Open Finance, então o compartilhamento de dados já existe, né? A JSR já existe, seria fazer como se fosse uma jornada combo, né? Uma jornada otimizada para o cliente já fazer a vinculação e também o compartilhamento dos dados de saldo dele no mesmo momento ali, e isso daí já está habilitado para ele, né? Tá. Então, é algo que está sendo considerado, tá? Então, a Legal. gente está ainda avaliando, porque tem um cronograma, né, de prioridades. Então, a gente sabe que os recursos são sempre limitados e aí as próprias instituições têm uma necessidade de ter ali um calendário mais bem definido para que eles consigam se planejar. Então, você tem todo o desenvolvimento da parte de especificação técnica, depois disso está concluído, aí as instituições passam a fazer a implementação, né? Então, tem todo esse processo. Então, a gente está considerando várias prioridades que já a gente
acompanhando ali, né, o andamento das discussões no Open Finance, a gente recebendo também, né, o feedback das próprias associações ali que representam os segmentos, né, então a gente acompanha tudo isso, olha as prioridades e define para o mercado mais ou menos o cronograma que eles vão ter que seguir, né, para fazer essas novas melhorias, digamos assim, ou o lançamento de novos produtos e tudo mais. Muito bom. É. Acho que, e para o futuro, então, assim, ou para esse ano, né, um futuro mais próximo, então acho que essa questão de melhorias, de entrada de talvez novos players, então, novos produtos ainda relacionado a, né, a JSR seria só para o ano que vem. Acho que esse ano a gente está falando mais nessa ponta de melhorias mesmo, né, do que já tem. A gente tem melhorias, né, ainda a serem implementadas, tem a própria questão do limite, né, dos R$ 500, também é um ponto que o mercado tem trazido, assim, falando, ó, tá bem legal, mas, sim, Esse limite Esse limite esse limite pode travar, esse né, limite é por principalmente. transação? Esse limite de R$ 500 é por transação, Tá. né? Então, sei lá, você quer pagar uma conta, às vezes, que é um valor mais alto, né? Usando a própria carteira ali, sem precisar se logar no aplicativo. Então, você tem uma certa limitação mesmo, né? Com esse valor de R$ 500. Tá. Então, é algo que a gente continua estudando, porque, assim, né? A jornada foi, assim, mês passado, né? Praticamente, né? Foi dia 28 de fevereiro que começou, então, praticamente mês passado, né? A gente está agora em abril. E a gente precisa verificar ainda, né? Atingir maturidade, verificar essas questões todas, né? Para poder ter uma flexibilização bem segura dessa questão desse limite. Então, é algo que também está no radar do Banco Central, assim como essa questão da jornada otimizada e diversos outros pontos ali, né? Então, a gente sempre tem que ir equilibrando ali as ansiedades das instituições com relação a essas evoluções futuras para garantir sempre, né, um produto de alta qualidade e com muita segurança para a população. Às vezes o próprio consumidor também vai dando indícios de onde podem ter as melhorias. Sei lá, por exemplo, putz, por que foi recusado aqui meu pagamento? Eu tenho dinheiro, aí às vezes vem um erro mais claro, né? Você extrapolou o limite de R$ 500. Ou verifique, sei lá, faça outras... Não sei como vai ser a comunicação, mas isso, ou também o saldo insuficiente, porque eu imagino que hoje deve vir uma mensagem mais genérica de erro, tente de novo, ou pague com outra coisa, Que é um ponto de melhoria, né, que a gente tenta sempre colocar, assim, para que fique mais claro. Muitas vezes vem uma mensagem de erro com um monte de código Números. alfanumérico praticamente ali, que assim, para o cliente ele não tem a menor sabe. ideia, né? Exato. Então, melhorar essa mensagem de erro para o cliente também Então, assim, quando a gente pensa na experiência do usuário, a gente pensa tanto na jornada feliz, mas também na jornada infeliz, né? Então, a gente também pensa nessa questão do código de erro, na mensagem de erro que vai aparecer ali para o cliente, para que ele entenda o porquê que teve aquele erro. Sim, com certeza. E hoje, tanto pessoa física quanto jurídica consegue fazer essa jornada. Aqui, então, a gente tem hoje, assim, se você a gente consegue fazer a jornada da pessoa física, né? Então, a pessoa natural ali, ela consegue fazer esse pagamento ali para uma pessoa jurídica, por exemplo. Então, você vai ter a conta ali, você vai num estabelecimento comercial, né? E você pode fazer esse pagamento ali, você, pessoa física. Agora, PJ para PJ, eu até teria que confirmar aqui, mas eu acho que ainda não está habilitado. Então, também é uma evolução natural do modelo. Legal, tá bom. E a gente, então, nesse contexto, a gente falou muito aqui de, você encosta o seu celular, então a gente está falando de uma jornada física, né? Onde você vai no estabelecimento, você faz a transação ou a compra, e aí você passa o celular nessa jornada JSR. E no online? No online, isso também a gente está desenhando isso já está implementado. Como que ficaria essa jornada no online? Porque no presencial estou entendendo que tem ainda um terceiro participante, que é a processadora ali, né? A maquininha, ela tá ali. Mas no online, não necessariamente ela tá visível, né? Como funcionaria, né? Como funcionaria? Isso já está implementado? E eu tô aqui viajando. É algo que é possível, né? Então, assim, acho que é bem legal de comentar isso, porque a gente acabou focando muito a comunicação na questão do Pix por aproximação, né? Que é nesse ambiente físico. Mas também essa jornada, ela possibilita
primeiro, assim, quando você acessa hoje a sua carteira digital, eu mesmo, quando eu tenho que fazer um Pix para alguém e tudo mais, eu já vou pela carteira digital. Eu não acesso, né, mas em geral o aplicativo da instituição. Então, eu acho bem mais simples por ali. E isso daí também vai destravar, já tem alguns casos já implementados de você, por exemplo, entrou ali tá usando o seu dispositivo, né, onde teve a conta vinculada, então você está acessando, aí você quer fazer um pagamento, né, no determinado site, e aí você coloca lá, vou pagar com Pix. Aí ele já sobe uma telinha do próprio dispositivo, né, falando assim, você quer pagar com a sua conta vinculada? E aí você já, por Aí você ali já mesmo, você já faz o faz pagamento. o pagamento. Como já Então fica uma aparece jornada. hoje, tipo com cartão, que tá lá os cartões cadastrados. Isso, que aí você já coloca lá, né? Então tem o autofill, né? Então tem esses mecanismos já, então ficaria algo bem similar. Então, assim, é uma jornada que fica muito mais cômoda para o cliente, né? Fica bem mais ágil para ele. E aí eu acho que a gente acaba falando menos disso, né? Acho que acabou a própria comunicação que foi feita na época, focou muito no Pix por aproximação, mas tem todo esse lado de e-commerce que, assim, Pode o aproveitar. ganho que pode ter para o consumidor é muito grande, né? De você não ter que mais, assim, pegar o copia e cola, e aí você entra, vai lá, Uhum. sai daquele aplicativo, abre o aplicativo da sua instituição, faz o copia e cola. Por mais que já esteja até melhor, né, também essa questão do Sim. copia e cola hoje em dia, quando ele percebe que você já tem copiado, ele já te oferece isso logo que você se loga na instituição, né? Isso é Fica mais maravilhoso. ágil, mas é uma fricção, você ter que sair e ir para o aplicativo. Então, você já fazer tudo isso no ambiente de checkout ali, já, assim, é muito legal para o cliente. Uhum. Nossa, com Ótimo. certeza, com certeza. E próximos passos, então, Matheus, depois desse teste que você possa compartilhar, eu acho que você colocou aqui muito implementar essas melhorias e tal. Então, seria a parte da regulamentação que vocês estão pensando em implementar mais testes, ou administrar novos participantes entrando nessa jornada. O que vocês estão vendo, assim, de próximos passos em relação a esse contexto Open Finance e que o Pix pode agregar muito valor aí, ou outros métodos, sei lá, de pagamento vocês queiram incluir? Aqui já polemizando um pouquinho. Para a JSR, eu acho que eu já comentei algumas evoluções que podem surgir, né? Então, tem essa questão da jornada otimizada, tem essa questão da flexibilização do limite, né? Aí, pensando no Open Finance como um todo, a gente ainda não definiu, né, o cronograma, então eu não vou conseguir trazer nenhum spoiler aqui. O que eu posso trazer é que tem pontos que já vêm do ano passado, né, e que vão ser concluídos nesse ano. Então, um deles, que é referente ao Pix, é o Pix automático, né, que vai ter o lançamento ali em junho. Então, esse é um ponto que o iniciador também consegue, né, oferecer esse serviço para o cliente. Então, o Pix Automático é um lançamento bem interessante desse ano, que já está definido desde o ano passado, esse cronograma, e tem um novo serviço aqui dentro do Open Finance que vai ser lançado no final desse ano, né, com o início ali, que é a portabilidade de crédito. Então, a gente já está discutindo isso, né, já está nessa fase de especificação na estrutura. Então, a gente vai ter o lançamento previsto ali para dezembro da portabilidade de crédito focada em crédito pessoal sem garantia, né? Então, o pessoal chama de CPC, né? Crédito clean, alguma coisa assim. Então, esse daí já está sendo especificado e vai ser lançado, então, por volta ali de dezembro desse ano, de 2025. Então, vai ser bem Bastante legal coisa, também. hein? Porque o Pix Adição, automático né, também vai ser algo que eu acho que vai ter dois grandes temas, né? O automático tá aí na expectativa. E, nossa, e a portabilidade de crédito também é um Também, outro assunto que a gente tá... de conversões rápidas, né? Acho que vai ser uma de utilização muito rápida pela população, né? É um processo que já existe hoje, né? Um produto que já existe, a portabilidade de crédito, mas ele integrado ao Open Finance, né? Cursando por meio dessa APIs do Open Finance, a gente espera ter mais agilidade, né? Diminuir a quantidade de erros que ocorrem, porque o próprio processo de portabilidade de crédito, do jeito que ele já funciona hoje, ele já teve uma grande melhoria em termos de menor quantidade de falhas, justamente por conta dos dados compartilhados por meio do Open Finance. A gente sabe que você precisa, para começar esse processo, você precisa ter o saldo devedor da sua operação de crédito original, né? Então, muitas vezes, algumas instituições
fazer com que o cliente tivesse que ir pessoalmente à agência bancária para pegar essa informação, né? E aí às vezes pegava e aí não entrava na hora, aí já ficava desatualizado aquele saldo. Então, fazendo isso por meio do compartilhamento de dados do Open Finance, a outra instituição ali que quer ser a proponente, né, que quer oferecer uma nova proposta de crédito, ela já tem a informação ali na hora, instantaneamente. Ela consegue fazer a chamada de API para atualizar, né? É muito Então, mais isso daí ágil, né, a ficou operação. muito mais ágil e mais fácil Mais e fluido, com né? menos problemas, né? É. pro cliente. Perfeito. Talvez aí o mais complexo é a calculadora de juros, né? Que vai ter que ser super rápida para entender qual é o valor realmente que pode migrar para outra instituição e, enfim, e deixar super claro para o consumidor também a partir de qual parcela, né, de juros ali que ele vai ter acesso, né? E que tipo de diferença, enfim. Porque tem um abatimento, né, de juros de alguma forma. Então, Sim. A acho que ideia é que tenha, né? Pra valer a pena Pra- que é, o pra ter um crédito seja benefício, né? cortado, né? Aí, naturalmente, tem que ser uma condição melhor para o cliente, sim. né? Então, isso daí está sendo desenhado. E essa jornada, ela é uma jornada que vai ser assíncrona, né? Uhum. Então, o cliente ele vai fazer assim, passar por um processo inicial, Tá. né, que envolve até o compartilhamento de dados dele com a outra instituição ali, da instituição credora original para a proponente, né? Então vai envolver isso daí, mas até a outra instituição proponente de fato oferecer uma proposta para ele, isso daí vai ser uma parte assíncrona Tá. da jornada. Uhum. Tem instituições que têm motores, digamos assim, de crédito mais ágeis, Uhum. né? Enfim, mas que conseguem oferecer quase que em tempo real ali, né, uma proposta. Tem outras que demoram um pouco mais. Então, esse processo é natural que ele seja assíncrono, mas a ideia é que o processo como um todo seja mais rápido por meio do Open Finance do que ele é pelos caminhos atuais. Tá. E a ideia é também ter um piloto em relação a esse produto? Com certeza. Com E a certeza. O participação do lançamento- piloto, né, para quem está ouvindo e tiver esse interesse, como é que funciona, né? É uma chamada do Banco Central, é uma inscrição? Como é que faz, se a instituição quiser participar, né? Quiser fazer parte aí desse start? A gente sempre tem tudo relacionado ao Open Finance ocorre por meio da estrutura de governança, né? Então, as instituições que estão ali, né, vivendo o dia a dia, participando da estrutura de governança, elas recebem, né, os comunicados, como é que funciona, quais vão ser as regras do piloto, porque muita coisa a gente mesmo na regulamentação estabelece para a estrutura definir, né, algumas regras mais operacionais para as instituições. É claro, o Banco Central sempre muita conversa ali com o pessoal da estrutura, mas assim, eles vão definir muita coisa, então isso aparece, né, para as instituições por meio da estrutura, e aí ali dentro daquele ambiente, elas conseguem saber, né, como participar de tudo. Muito bom. Nossa, tô ansiosíssima. Ó, segundo semestre vai. Tem muita coisa. Promete. Inclusive, Matheus falou de dezembro. Tenho certeza que vai ser dia 23 de dezembro. Publicação. Mentira, Matheus. Eu sempre faço essa piadinha sem graça, igual o tio no Natal, der pra ver ou pra comer, entendeu? Eu acho que é 1º de dezembro que estava a data no nosso cronograma, mas Olha só. a confirmar. Pra ninguém ter férias, né? O negócio assim, ó, gente, não dá pra sair de férias. Pior que a gente tem sido culpado, né, de algumas vezes. Isso aí, às vezes até sem querer, tá? A gente tá vendo que, por exemplo, o da JSR, o Go Live foi no dia 28 de fevereiro, que foi uma sexta-feira de carnaval. Exato, é sempre antes de feriado, assim, tem essa questão. Pois é, o piloto de Pix automático, ele se inicia no dia 22 de abril, que é logo depois Da do dia Páscoa. 21 de abril. Assim, isso por coincidência, né? Mas enfim. Imagino. Ai, meu Deus do céu. Ô, Matheus, e me conta aqui, foi muito legal a gente entender melhor, Foi né? ótimo. O que está acontecendo no Open Finance. Eu acho que tem toda uma comunicação do Banco Central sempre super clara, né? Para o consumidor, para entender o que está acontecendo. Você vê em jornais e programas de TV, até redes sociais, que está muito mais aflorado. Então, as pessoas têm muito mais acesso, né, a isso. E é aquelas pessoas que falavam, Open Finance, não tá pegando... Olha o tanto de coisa que tem no Open Finance. É que às vezes acho e que a nem gente nem verifica sabe. o que tá tudo via Open Finance, né? Acho que não consegue, às vezes, enxergar, entendeu? Então vai enxergar o Pix, mas não tá enxergando o que ele tá funcionando, né, via Open Finance. Acho que é uma coisa muito
A população ali ainda não enxerga direito, né? Mas é aquela coisa, né, Má? A gente estava discutindo aqui antes, Matheus, de você entrar, o que que era Open Finance. E aí, mas é isso, gente, é uma infraestrutura, a gente não vai enxergar, tangibilizar igual ao Pix mesmo, que a gente consegue vivenciar ali no dia a dia, porque é uma parte tão infraestrutura, tão basilar, o Open Finance, que realmente... viabiliza esses produtos que a gente enxerga, né? Que as pessoas enxergam. Exato. Então, Exatamente. isso é muito... Algo que a gente sempre se deparou aqui, um grande desafio que é a comunicação do projeto, né? Até que ponto que a população precisa entender o que que é o Open Finance, como é que funcionam as coisas, né? Porque é isso, é uma camada de infraestrutura. Em cima dessa camada que as instituições vão desenvolver os produtos e serviços. Aí, assim, a população precisa ter conhecimento e ver os benefícios dos produtos e serviços e não necessariamente entender como é que toda a infraestrutura Como eles chegaram lá. funciona. Exato. Assim como ela entende o Pix, ela não entende o SPI, né? Ela não Exato. conhece ali, né, o que que é o SPI, como é que funciona. Uhum. Mas então pode ser feito um paralelo, né, com o com o Open Finance, né, em relação a isso, porque de fato, assim, é uma camada de infraestrutura e a gente precisava ter os casos de uso para poder comunicar melhor o projeto, né? Então, assim, acho que no momento em que a população começa a enxergar que determinado produto existe por conta do Open Finance, isso daí acho que vai aos poucos trazendo, né, a questão do Open Finance para ela. Mas é isso, você precisa ter claramente para a população de que é um processo seguro, né, e de que ele traz benefícios para ela. Então, a gente ficou desde o início focando muito na questão da segurança, mas sem ter o caso de uso, a população não vê o benefício. E aí fica mais difícil. Então, agora, depois de já tem mais ou menos um ano e meio para cá, que a gente começou a ver uma quantidade maior de casos de uso, né? Acho que os benefícios estão ficando mais palpáveis para as pessoas, e aí acho que isso daí consegue ajudar no processo de comunicação, né, do Open Finance. A gente já está falando, por exemplo, de 50 milhões de consentimentos únicos ativos. Meu Deus. Né? Então já são números bem expressivos, né? grandes, assim, né? Mostra a magnitude do projeto aqui no Brasil. Tudo bom. que, né, interfere ali em questões de pagamento que envolvem Banco Central são números astronômicos, assim, um negócio muito maravilhoso de ver e a capacidade que tem de suportar, né, esses sistemas e tudo e que mais. só está crescendo, né? Então Só são cresce, só exato. coisas novas, muito interessante. Eu tenho uma ideia aqui que você foi falando, sabe, Matheus? Que a gente pode tentar... Lá vem, lá vem. Não, imagina. Não, você ficou falando ali da carteira, que você pode, né, desenvolver ali a visualização do saldo e tal. Eu fiquei pensando, putz, por que na própria carteira já não me fala, olha, você tem R$100 aqui na sua conta, você pode pagar com o Pix, e o resto você pode pagar nesses cartões. Olha só que legal! Seria muito legal fazer um split, tipo um split. Você tem... Porque isso já acontece na prática. Por que eu tô falando isso? Já acontece na prática. Eu sou muito esse tipo de consumidor. Moça, passa 100 aqui, 10 aqui. Se o sistema, né, o iniciador, conseguir me dar isso, claro que tem outras sugerir ainda. Passa nesse aqui. Moça, você paga mais essa fatura aqui, do cartão X. É um gestor financeiro dentro do... Ai, meu Deus. Uma possibilidade. Tô falando isso pro Banco Central, gente. Eu sou uma boa pagadora, tô brincando. Agora o Matheus consegue saber todos os meus dados, porque os meus dados estão compartilhados no Open Finance. Muito Mas, bom. Isso é importante eu falar que não, Matheus. você está compartilhando de uma instituição com a outra, né? Então nada disso passa pelo Banco Central. Acho que isso é importante ressaltar. Sim, todas as conexões, né, no Open Finance, elas são bilaterais entre as instituições. Então nada passa, nenhum dado está passando pelo Banco Central, nenhum dado está passando pela estrutura de governança, né? Então isso é bom, que é justamente a camada de segurança que a gente colocou no projeto para que o cliente da instituição A compartilhando o dado dele com a instituição B. Não, com certeza, é tudo sigiloso. Não, é que eu tô falando, eu estou compartilhando ao vivo aqui com você.
Então eu já estou falando, me autodeclarando aqui. Mas sim, com certeza, gente. Pelo amor de Deus, é tudo muito criptografado, não sei o quê, um monte de sistemas que seguro. vendem. É, super seguro, imagina. Não, imagina outra polêmica aqui, né? Não, Pois não, é, né? Que só pra nivelar bem, não. bem claro pra todo mundo que tá assistindo. Eu estou me autodeclarando uma pessoa que não é uma boa consumidora, sabe, que tem educação. Mentira, tô só brincando. Tô brincando com fundos de verdade. Matheus, chegamos naquela pergunta que é a mais legal de todos os podcasts. E ela tem a ver com uma coisa mais pessoal, assim. Aqui você acha que você compartilhou muitas das suas experiências, muito do que tá acontecendo, até deu mais spoilers pra gente aqui de coisas futuras dentro do Open Finance, mas a gente quer saber spoilers seus, pessoais, assim. O que você Coisas pode... suas, uma coisa diferente que você Vai, Má, faça. do seu jeito bem educado e chique. O que você faz de diferente? Que ninguém imagina. Olha, Pode acho fazer do seu que jeito. Dá para falar, por exemplo, durante a pandemia, né? Então ali 21, 22, eu não sei por quê, Hum. mas o YouTube começou a me direcionar um monte de vídeo de escalada. Eita! E Olha. aí isso foi ficando na minha cabeça. E aí quando foi liberando as coisas ali, né? O convívio social ali da pandemia, foi liberando isso daí, né? Acabando finalmente a pandemia, né? Eu fiquei interessado e aí eu fui atrás. Então já tem agora, sei lá, 1 ano e pouco ou 2 anos que eu tenho feito aqui, né? Indoor, né? Então, mas é algo que é talvez meio diferente, mas eu Com acho que tá ficando certeza. cada vez mais na moda. É. Acho que tem crescido, né, a quantidade de academias que tem, que oferece a questão de escalada, assim, nas cidades por aí, né, no Brasil. Imagina. Mas você pensa em fazer fora também? Tipo Ou é- Everest, assim. Não, acho que não, mas penso sim. Nossa, então tem tudo a ver, eu acho, Matheus, com você. Assim, você quer alcançar grandes alturas e etc. Eu acho que é bem simbólico isso aí. Você gosta, né, de coisas mais e evoluir e almejar Muito legal. coisas altas. Muito legal. Mas eu não sabia que tinha lugares que você fazia escalada indoor, assim, né? Eu não pratico. O esporte que eu pratico é indoor, mas é bicicleta, né? Não, imagina, eu sou toda estabanada. Meu pé é desproporcional ao meu tamanho, sabe, Matheus? Então, eu caio. É muito, muito ruim ver, assim. Mas eu nunca ia imaginar, assim, eu acho que tem tudo a ver com você, com o seu perfil, Matheus, de querer coisas grandes. Então, acho que talvez inconsciente ali você já tá, né, gostou, se vinculou nesse esporte, porque é isso, porque é o seu perfil. Mas eu nunca ia imaginar alguém do Banco Central Não, fazendo fazer escalada. Vocês são muito esportistas. É verdade. Isso Nossa. né? Acho que todo mundo que vem aqui tem e esportes diferentes, né? Às vezes, assim, coisas que você não iria Radicais, imaginar. total. Correr, escalar. Que mais? Pois é. Nossa, muito. Vocês são Mas é bem cultos, legal, esportistas. é legal. Recomendo aí que todo mundo teste, pelo menos, né, a escalada. Mas, e assim, uma altura, o maior desafio que você teria medo. Você, tipo, você ficou pendurado, assim? É isso? Não, assim, não é tão alto, né? Tanto é que, em geral, você nem usa equipamento ali com corda, né? E você escala Você faz alturas sem... ali de 2, 3, 4 metros no máximo, assim, né? Então, e você meio que sabe ali quando você vai cair e tudo mais. Então, você não cai de uma maneira totalmente estabanada, assim. Ah, mas cai? É isso? Você só não cai estabanado, Não, mas eu tô cai. em choque. Ah, Tô em choque. acho que não é pra mim. porque Não tem uma nem corda? sempre você consegue, né? Então, aí, quando você não consegue, E é uma você força muito grande, né? Que você tem que ter pra poder conseguir. Na mão, no pé, É. da cabeça. tem que ter técnica também, né? Sim, Mas é bem interessante, é bem, bem legal. tô em Ai, que choque. legal. Como assim você sobe 8 não, né? 3 metros, 4 metros sem corda? Você é muito corajoso, Matheus, pelo Mas amor de Deus. tudo é acolchoado, né? Então, assim, você Ah, também tá. não. Então, é um ambiente todo bem, bem, bem feito para isso, né? Entendi. E aí, se Preparado você vai já, subir né? alturas um pouco maiores, assim, aí você já usa os equipamentos de segurança. Então, tem toda uma segurança, tanto da primeira vez que você vai lá, você faz todo um curso, né, para aprender como cair e tudo mais. Então, tem essa parte. E aí, se você vai para alturas maiores, Aí você aí precisa dar você corda. usa equipamento de segurança mesmo, aí você tem Ah. corda.
Nossa, é legal, muito maravilhoso. legal. Uma vez, é importantíssimo essa instrução de curso de como cair. Uma vez no CrossFit, eu fui subir aquela corda, ninguém me caiu? explicou como descia. Eu só consegui subir. E aí tiveram que pegar uma escada. Ah, mentira. Não, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia. Eu falei, meu Deus. Aí eles tentaram me explicar lá na hora. Eu falei, eu não vou arriscar. Minha primeira vez aqui, eu vou quebrar meu braço. E lá é tipo isso, 3... Não é, chega a ser 3 metros, mas sei lá, 1,5 metro, 2 metros. Ai, Deus do céu. Não, Mas teve gente que machucou a mão, mas não que alguém precisou de uma escada pra ser resgatada. Acho que é melhor ela não ir pra escalada. Não dá. Não, mas aí você faz Melhor o ficar na curso primeiro. bicicleta. Mais não. próximo ao chão. O Matheus tá me descrevendo aqui um curso do Circo de Soleil, assim, de fazer várias coisas muito, sem cordas e tal. Pelo amor de Deus, né? O César é muito corajoso. Não, mas Muito você vai legal. aos pouquinhos, né? Vai aos pouquinhos ali, aumentando o nível de dificuldade. Então, é bem seguro. Muito bom. legal. Muito bom, Matheus. muito obrigada pela sua participação, foi ótimo, deu para entender muito, né? Muito, nossa, total. Eu tô até agora tentando falar o nome direito. Muito bom, a gente, nossa, amou. Com certeza, acho que segundo semestre a gente vai ter outros papos mais ativos, inclusive dessas jornadas, né, que já foram implementadas nesse ano, agora no comecinho do ano, e como que a gente tá vendo próximos passos. Acho que vão ter outras O publicações. alcance, né? Acho que dúvidas vão surgindo, assim, Matheus, aqui a gente não explorou muito, mas como que entra os participantes indiretos dentro dessa jornada? Vai poder ou não vai? Então, eu acho que são coisas que, né, o básico, eu nem vou entrar nesse detalhe. Aí, Polêmica. Polêmicas, outros métodos. Tem muitas coisas, eu acho que... Não, tem acho bastante pano para manga. esse assunto. Bastante, mas, assim, muito obrigada. Acho que você compartilhou aqui coisas muito, muito importantes e profundas Foi no ótimo. dia a dia do Open Finance, que a gente não tem acesso, né, quem não tá nos grupos de trabalho, essas Isso. coisas mais práticas. Enfim, obrigada mesmo Muito obrigada. pelo seu tempo. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo aqui o bate-papo e estou aqui à disposição para Falaremos mais vezes. futuros episódios aí, né? Muito bom. Obrigada. Boa. Pode ser. Já deu uma crescida. Então tá bom. Gente, a gente encerrou mais um episódio do SOS Bacen e o próximo, Má. Tô pensando aqui, eu vou te falar depois. Eu vou te falar que eu acho que a gente vai mudar aquele lá, tá? Tá. Então tá bom. Gente, Muita obrigada. coisa, muito assunto. Muito assunto. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.